Olá, querido aluno e querida aluna, tudo bem com vocês? Sou o professor Damião, disciplina Geografia. Na nossa videoaula de hoje estaremos tratando sobre população, desigualdades territoriais. Na verdade, este tema é uma continuação do que tratávamos na aula anterior sobre os aspectos gerais da população brasileira. Fique conosco e vamos discutir brevemente sobre esses aspectos tão necessários do nosso cotidiano. A você que é nosso aluno da Escola Sesc de Vitória da Conquista, esse é o nosso material, a coleção Araribá Plus Geografia, sétimo ano, da editora Moderna. Enfim, vamos, portanto, fazer essa análise socioeconômica da realidade brasileira, partindo, por exemplo, dos indicadores sociais, entender qual a importância de se estudar os indicadores sociais e qual é o reflexo disso na realidade da população de um lugar, no nosso caso dessa aula de hoje, especificamente da população brasileira. Então, para que os governos eles atendam a população, é necessário o governo conhecer os problemas e as necessidades justamente que essa população enfrenta. Quais são as principais carências da população? Seria na área de educação, infraestrutura, saúde, segurança, etc. Podem ser planejados tudo isso com base nos chamados indicadores sociais. Todos esses fatores, eles são denominados de indicadores porque eles refletem a realidade social e também refletem a realidade econômica vivida por aquela população. Então, geralmente, os dados estatísticos, eles fazem um processo de verificação de todos esses indicadores e a partir desses dados estatísticos tem-se uma noção de como é a realidade vivida por aquela população. E, em cima disso, estuda-se, portanto, ainda que teoricamente, estuda-se as atribuições, estuda-se as ações a serem tomadas para atenuar a situação vivida por aquela população. Essas ações, evidentes, devem partir dos governos, né? Até porque políticas públicas devem ser implementadas de modo a solucionar tais problemas sobre escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outros elementos. Então, portanto, indicadores sociais ou indicadores socioeconômicos, por assim dizer, são muito importantes de serem estudados para que se conheça a realidade da população e para que, principalmente, governos tomem medidas que atenuem essas situações, bem como também as ONGs, organizações não governamentais, se valem dos indicadores sociais para traçarem o seu plano de ação especificamente em uma área ou outra da sociedade. Aqui temos alguns dos que seriam indicadores sociais. Na verdade, a ONU é que estipula alguns desses indicadores, que seriam algumas ações necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Acabar com a fome, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater AIDS, malária e outras doenças virais, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Esses fatores aqui são estipulados pela Organização das Nações Unidas e nesse quadro podemos perceber sim vários indicadores sociais a serem analisados, como por exemplo a questão da pobreza, acesso à educação, acesso à saúde, questões de igualdade de gênero, mortalidade infantil, entre outros aspectos. É importante também conhecermos o PIB per capita. Né? Antes disso, o que é PIB? Essa sigla ela significa Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a soma em valores monetários. O PIB é a soma de valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área durante um determinado período. Geralmente se mede o PIB dos países. Quando a gente fala, por exemplo, que um país ele é a primeira, a segunda, a terceira maior economia do mundo, é porque aquele PIB é o primeiro, o segundo ou terceiro maior PIB do planeta. Por exemplo, há um bom tempo os Estados Unidos é considerada a maior economia do mundo, porque o PIB, a soma de todas as riquezas daquele país, é maior do que qualquer um outro país.
A realidade brasileira, dentro dessa lógica da escala do PIB, ela é até satisfatória. O Brasil já há algum tempo está entre as 10 maiores economias do mundo, portanto tem um dos 10 maiores PIBs do mundo. O que não é tão positivo assim, porque não basta termos uma economia significativamente grande, relativamente boa, se não tivermos a distribuição de toda essa riqueza. Porque o que na verdade vai avaliar o acesso das pessoas a uma qualidade de vida é a distribuição desse PIB, dessa soma de riquezas produzidas na área da indústria, do agronegócio, do comércio, do setor de serviços. Porque se não houver a distribuição adequada dessa riqueza, desse chamado PIB, naturalmente nós vamos estar diante da desigualdade social, que é o que mais é marcante na realidade do Brasil. Embora exista o chamado PIB per capita, como assim? Como se calcula o chamado PIB per capita? É justamente você pegar o PIB, que é a soma de todas as riquezas do mundo, e dividi-la pela população do país. Uma suposição. Suponhamos que o PIB do Brasil seja de aproximadamente 2 trilhões de reais. E vamos aproximar para baixo a população brasileira em 200 milhões de habitantes. Por essa soma, o nosso PIB per capita, ou seja, o acesso de cada um a essa riqueza seria de aproximadamente 10 mil reais por pessoa. Não é o que acontece. Nós sabemos que o Brasil é um país tremendamente desigual. Existe aí, por exemplo, uma desigualdade gritante, com várias pessoas tendo acesso a muito pouco e poucas pessoas tendo acesso a muito, que é o que realmente marca a realidade do Brasil. Mas mesmo assim, esse indicador ele é medido, chamado PIB per capita, que é essa matemática pura e simples, de divisão da riqueza do país por pessoa. Per capita significa por pessoa, né? Mas esse quadro, na realidade, não representa o que podemos verificar no dia a dia. Então, só para dar uma lida nesse texto aqui do slide, uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB per capita, que significa por pessoa, de seus habitantes. Para calculá-lo, divide-se o produto interno bruto, que é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área durante um determinado período, divide tudo isso pelo total de habitantes daquele lugar. Assim, se obtém o PIB per capita, que, repito, não reflete geralmente a realidade de um lugar. Em 2015, o PIB per capita anual do brasileiro, olha só, foi de R$ 29.323. A gente sabe, entretanto, que esse valor ele não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, pois a maior parte da riqueza encontra-se concentrada, naturalmente, na mão de uma reduzida parcela da população. Então, olha só, o PIB per capita do Brasil em 2015 foi de quase 30 mil reais. Teoricamente, era para cada brasileiro ter acesso a esse montante, o que é infinitamente distante da nossa realidade. Esse mapa ele mostra justamente esse PIB per capita que falávamos no slide anterior e a sua distribuição. Na verdade, se nós formos analisar regionalmente falando, onde são os lugares em que as pessoas mais têm acesso à renda e onde as pessoas têm menos acesso à renda. Percebam que as áreas mais próximas desse rosa, dessa tonalidade mais clara, indicam os lugares onde o PIB per capita municipal, ou seja, levando em consideração a população dos municípios, ele é menor. Né? E as cores mais próximas aí do roxo é onde esse PIB per capita ele é maior. E isso justamente revela as desigualdades de acesso à renda pelo território brasileiro. Ainda falando sobre a situação da pobreza no Brasil. Né? O Brasil, repito, embora seja uma das maiores economias do mundo, se formos levar em consideração os indicadores sociais, e aí existe um indicador também criado pela ONU, chamado de Índice de Desenvolvimento Humano, esse sim consegue apontar com um pouco mais de veracidade a realidade do lugar. Então, se formos levar em consideração o nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos perceber que estamos muito distante da realidade de um país que tem um PIB
relativamente grande, como é o nosso. Porém, no que diz respeito ao desenvolvimento humano, lamentavelmente, nós não acompanhamos esse mesmo ritmo de crescimento do PIB. Então, segundo o IBGE, em 2016, 25,4% da população brasileira vivia em situação de pobreza. Para chegar a esse dado, foram utilizados critérios adotados pelo Banco Mundial, que inclusive são critérios adotados no mundo inteiro para considerar uma população pobre ou não. O que o Banco Mundial considera? Considera pobre aquele indivíduo que ganha menos de 5,5 dólares por dia, ou seja, pouco mais de 5 dólares por dia. Quem tem acesso a menos do que isso por dia, essa pessoa é considerada pobre. Claro que a gente leva em consideração a variação dessa moeda, que é a moeda americana, que é justamente a moeda utilizada para vários parâmetros mundo afora. A gente sabe que hoje em dia $1 custa mais de R$ 5. Em 2016, como esse dado aponta, o dólar estava abaixo de R$ 5. Mas mesmo assim, faz-se essa conversão e leva-se em consideração o dólar como parâmetro para definir as pessoas que são consideradas pobres ou não. Então, o indivíduo que tem acesso a menos de 5 dólares por dia, ele vai ser naturalmente considerado uma pessoa pobre. Esse valor, lá em 2016, equivalia a uma renda mensal de R$ 387 por pessoa, uma renda per capita média domiciliar de R$ 387 por pessoa. Sabemos que no Brasil é grande número de famílias que tem acesso a essa renda, infelizmente tão baixa, que é insuficiente para a manutenção das mais básicas necessidades. Isso só revela o quanto o Brasil é um país tremendamente desigual. A imagem revela, como outras tantas imagens poderiam ser expostas aqui, revela a situação de extrema pobreza vivida por muitos no Brasil. Isso nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Nós vamos ter bolsões da miséria, nós vamos ter comunidades periféricas, famílias inteiras sem acesso, como a foto aqui revela, sem acesso a saneamento básico, sem uma moradia digna, muitas crianças sem acesso adequado à saúde, à educação, as famílias inteiras sem acesso à segurança, transporte, enfim. E aí nós temos vários problemas que são de natureza governamental, porque não se tem, de modo eficaz, a distribuição das políticas públicas para todas as pessoas que residem no território nacional. E aí nós vamos ver com essa imagem várias outras imagens que revelam, infelizmente, a situação de pobreza e miserabilidade que muitas famílias brasileiras vivem em pleno século XXI, que infelizmente não é típico apenas do Brasil. Todos, sem exceção, mesmo os países mais desenvolvidos do mundo, apresentam seu índice de pobreza, mas uns países apresentam esse índice muito mais gritante e de forma muito mais aguda, como é o caso do Brasil. Além dos aspectos econômicos, é importante analisar a pobreza a partir de critérios relacionados a direitos sociais, como acesso da população a bens e serviços, moradia adequada, por exemplo, acesso à internet, acesso, repito, a saneamento básico, acesso à cultura, acesso a lazer. Tudo isso também são direitos sociais, né, que o cidadão brasileiro tem por natureza, que teria que ter acesso. Mas, infelizmente, nem todos têm acesso a tudo isso. Tá certo? Então, leva-se em consideração não somente aspectos econômicos, mas também os demais direitos considerados direitos sociais. Nos últimos anos, é verdade que algumas políticas de inclusão e de transferência de renda contribuíram bastante para que essa pobreza obtivesse uma significativa redução. Eu estou falando desses programas de transferência de renda, como Bolsa Família, entre outros, que isso na esfera federal, mas alguns estados também têm os seus programas de transferência de renda, alguns municípios também têm os seus programas de transferência de renda, e esses programas, chamados de programas de políticas de inclusão, de transferência de renda, eles foram importantes e ainda estão sendo para minimizar o máximo que se pode as desigualdades no Brasil, mas ainda são insuficientes. Haja vista que de uns anos para cá, aquele acesso à renda que o brasileiro tinha conseguido, ele infelizmente está sendo cada vez mais retirado. Né? Aquelas conquistas que se
observara em uma década atrás, hoje em dia, infelizmente, elas estão sendo perdidas. E aí, infelizmente, muitas famílias estão retornando à condição de muita pobreza, haja vista que esses programas não têm sido suficientemente adequados para sanar esse problema. Claro que estamos falando em um contexto, atualmente estamos em maio de 2020, onde se tem uma crise econômica de natureza estratosférica no mundo em função dessa pandemia. Sabe-se que depois dessa crise econômica, a situação econômica de vários países, mesmo os mais desenvolvidos, estarão em situações muito difíceis. A do Brasil nem se fala, mas ainda assim, esses programas eles precisam ser vistos com muito carinho e com muito bons olhos, de modo que os governos trabalhem em cima não somente desses programas, como de outros, para reduzir o máximo que se pode as desigualdades verificadas no Brasil. Essa charge ilustra basicamente a realidade brasileira. Vamos entender as formigas como a população brasileira e vamos entender este pão como a renda total, como todo o PIB e toda a renda gerada no Brasil. Percebam que a metade da renda ela é consumida por apenas 10% da população. 40% da renda ela é disputada entre 40% da população e apenas 10% da renda, uma pequeníssima fatia do pão, ela é disputada pela metade da população brasileira. Esse índice aqui ainda está bastante generoso. Eu diria que, infelizmente, esse número, essa porcentagem da população brasileira que tem acesso à menor parte da renda, ela é muito maior. Ou seja, a esmagadora maioria da população brasileira ainda vive em situação ali de muita dificuldade para ter acesso à renda. As pessoas podem até ter acesso ao trabalho, assalariado, mas no final das contas é com muita dificuldade que se consegue, por exemplo, garantir as necessidades mais básicas. E isso é muito pior ainda quando os índices de desemprego, como agora tem acontecido, aumentam. Aí as pessoas ficam totalmente sem acesso à renda e, infelizmente, a tendência é que elas sofram muito mais. Temos aí um outro indicador não menos importante: educação. E nós, na condição de educadores, temos o dever, e eu particularmente prezo muito por isso, de valorizar a educação. Né? Sabemos que todos os problemas econômicos de um país, de natureza econômica, mas também social, eles também têm na educação a sua base. Um país que investe de forma séria, de forma sensata na educação, ele colherá a médio e a longo prazo os melhores frutos possíveis, no sentido de ter famílias todas com acesso adequadamente à renda, tendo essas famílias também com acesso à cultura, ao conhecimento, e, ou seja, havendo maior equitatividade, ou seja, equilíbrio na distribuição das riquezas. Então, quando não se investe na educação, quando se tem taxas elevadas de analfabetismo, quando tem taxas elevadas de evasão escolar, quando infelizmente as escolas são desaparelhadas, quando infelizmente o sistema de ensino ele é deficitário, as consequências para aquele país, para aquele estado, para aquele município são as piores. Então, a educação é importante para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo nas últimas décadas, ainda estamos muito distantes do ideal. Ainda há muito a ser feito. Exemplo, em 2016, mais uma vez usando o ano de 2016 como base, a taxa de analfabetismo no Brasil foi de 7,2%. Ou seja, a cada 100 pessoas no Brasil, em 2016, pouco mais de 7 não sabiam ler e escrever. Isso corresponde a aproximadamente 11,8 milhões de brasileiros, isso em 2016. No mesmo ano, cerca de 66,3 milhões de pessoas de 25 anos ou mais de idade tinham concluído apenas o ensino fundamental e menos de 20 milhões de adultos haviam concluído o ensino superior. Ou seja, embora o analfabetismo tenha aí essa marca de 7,2%, que já é alta, né? Além da questão do analfabetismo, nós ainda enfrentamos um outro problema no que diz respeito à questão educacional, que as pessoas, infelizmente, não têm acesso à plena educação. Quando eu me refiro à escolaridade, estou falando a educação plena, desde a educação básica até o ensino superior.
Naturalmente, as pessoas terão acesso a melhores empregos, a melhor renda, consequentemente, tendo ela acesso ao ensino superior, concluído o ensino superior e outros pós-graduações, etc. No Brasil, esse número ainda é bastante inferior. Se formos comparar esses dados educacionais do Brasil, que é o país mais, entre aspas, desenvolvido, que é a nação mais rica da América Latina, mas se nós formos levar em consideração esses dados e comparar com outros vizinhos nossos da própria América Latina, como Uruguai, Chile e Argentina, nós estamos bastante atrás deles, porque no Chile, na Argentina, no Uruguai, por exemplo, a educação, os investimentos em educação, eles são mais incisivos, eles são mais sérios, e aí os frutos se colhem de forma gradativa. Haja vista que, por exemplo, o percentual de pessoas nesses países que têm acesso ao ensino superior é bem maior do que aqui no Brasil, claro, guardadas as devidas proporções do tamanho da população. Essa charge, só para ilustrar a nossa discussão, né? E aqui o dado apresenta 11,3 milhões de analfabetos, um pouquinho distoante do dado que eu apresentei anteriormente, mas dá para nós termos uma noção. O que você está fazendo? O outro responde, estou escrevendo meu nome. E aí, na verdade, ele está desenhando o que corresponde a uma impressão digital, que nós sabemos, infelizmente, para aqueles que não sabem ler e escrever, a impressão digital impregnada no documento é a assinatura, que é, inclusive, uma situação bastante constrangedora para a pessoa ter que se identificar através da sua impressão digital. É um problema a ser resolvido no Brasil, que ainda tem uma fatia considerável da população considerada analfabeta. A falta de acesso à educação é um dos problemas que revela a desigualdade entre brancos e negros, ou pardos, e entre regiões do país. Em 2016, 8,8% dos negros ou pardos tinham um nível superior, enquanto essa taxa ficava entre 22,2% entre os brancos. Algumas políticas públicas visam eliminar essas diferenças, de modo a garantir um futuro mais justo e com oportunidades iguais para todos. Está aí mais um dado que revela a desigualdade. Infelizmente, no Brasil, muitos desses dados negativos dos indicadores sociais, eles são maiores entre a população negra e parda do que necessariamente entre os brancos. Isso é uma herança super negativa ainda do processo colonizador que o Brasil viveu, da exploração da mão de obra africana, dos seus chamados afrodescendentes, das comunidades periféricas, muito elas constituídas por pessoas negras ou pardas, e isso vai se refletir, inclusive, nas taxas educacionais. Olha a diferença. 8,8% entre negros ou pardos tinham acesso a nível superior. Os brancos, esse indicador era de 22,2%. É algo a ser também resolvido e discutido entre a população brasileira. O gráfico mostra a distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade por cor ou raça, segundo o nível de instrução. Nós vamos ter aí as pessoas sem instrução, aqueles com fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto e superior completo. E as cores azul corresponde à população branca, a cor verde corresponde à população negra ou parda. Percebam que aí, entre os sem instrução e entre os de fundamental incompleto, a população negra é a maioria dentro dessa área de instrução. Já quando você pega um ensino médio completo, ensino superior e aí por diante, nós já vamos ter uma prevalência da população branca. Então, o estudo desse gráfico revela justamente o que nós estávamos discutindo, dessa desigualdade, inclusive, de natureza étnica aqui no Brasil. Mais uma charge para ilustrar que, inclusive, isso aí perpassa outra situação. A qualidade da educação oferecida, eu estou falando da escola pública principalmente, né? Distâncias a serem percorridas pelos alunos, ineficiência no transporte escolar, ineficiência no oferecimento da merenda escolar, ineficiência no aspecto físico, na estrutura física, às vezes também pedagógica da escola. E aí nós, através dessa charge, vemos, por exemplo, a criança que não consegue a concentração suficiente durante uma aula porque ela enfrenta toda uma maratona para chegar até a escola, e isso naturalmente vai influir de forma negativa no seu rendimento. Um outro indicador também muito importante
para ser estudado numa população é a longevidade, que na verdade revela a quantidade de anos que uma pessoa tem quanto expectativa de vida, né? Quanto maior a expectativa de vida de um país, quanto mais as pessoas vivam naquele país, é sinônimo que a qualidade de vida por ali é melhor. Quanto menor for a expectativa de vida, quanto menos vivam as pessoas em um determinado país, significa que ali a qualidade de vida é ruim. Então, um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada. A boa qualidade dos serviços sociais, serviços de saúde, saneamento, que afetam diretamente as taxas de mortalidade adulta e infantil, é essencial para que a expectativa de vida da população de um país seja elevada. Então, o oferecimento de serviços adequados de saúde, saneamento, vacinação, entre outros, vai ser muito importante no final das contas, na hora de se definir a quantidade de anos em que a pessoa tem de expectativa do período em que ela vai viver. Claro que isso é uma média. Há quem viva muito mais, há quem viva menos, mas, na média, aquele país obtém aquela quantidade de anos de expectativa de vida. Se é elevada é porque o oferecimento dos serviços básicos são importantes. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida, que passou de 75,5 em 2015 para 75,8 em 2016. Então, na média, em 2016, os habitantes brasileiros viviam em torno de 75 anos, quase 76. Claro que é uma média. Há quem vive mais do que isso, há quem, infelizmente, não vive isso tudo. Apesar dessa elevação, as desigualdades regionais também ficam expressas quando observamos a diferença entre as expectativas de vida no âmbito nacional. Em 2016, os 3 estados do Sul estavam acima da média brasileira, enquanto Maranhão e Piauí, estados da região Nordeste, apresentavam menores médias do país. Então, as desigualdades regionais também estão presentes no que diz respeito à expectativa de vida. Há regiões do Brasil em que essa expectativa é significativa, há regiões do Brasil em que essa expectativa de vida é ligeiramente inferior. Esse gráfico revela o aumento da expectativa de vida do brasileiro ao longo das últimas décadas, começando pelos anos 40, pela década de 40, quando a expectativa de vida entre as mulheres era de 48,3, entre os homens era de 45,5 e entre todos, levando em consideração as duas médias, era em média 42 anos, quase 43 anos a expectativa de vida do brasileiro. Repare como era baixa. Nós estamos falando de um período, na década de 40, quando não se tinha acesso à vacinação, então a mortalidade infantil era elevadíssima, o serviço de saúde, especialmente a saúde pública, era extremamente precário, e o avanço da medicina aqui no Brasil não tinha ainda esse patamar que temos hoje. Então isso tudo influi diretamente na situação de baixa expectativa de vida. Além, é claro, da realidade em que essas pessoas se encontravam, muitas delas, inclusive, vivendo no campo, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a serviço de saúde adequado. O IDH, eu falava sobre ele agora há pouco, que esse sim é um indicador muito importante para se medir, para se auferir a realidade vivida pela população, a realidade vivida pelas pessoas de algum país, de estado ou de um município. Para calcular o desenvolvimento humano de um município, estado ou país, é utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é uma média que considera 3 importantes dimensões: renda, educação e saúde da população. Ou seja, o IDH ele é medido a partir da renda, da educação e da saúde. O valor do IDH ele varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor será o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior será o IDH. Exemplo, um país que tem um IDH de 0,611 é um IDH mediano. Um país que tem um IDH de 0,315 é um IDH muito baixo. Já um país que tem um IDH de 0,910 é um IDH bem elevado. Então, a variação do índice do desenvolvimento humano ele vai entre 0 e 1. A divulgação dos resultados é feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, que é um órgão da ONU. De acordo com seus índices, os países são divididos em 4 grupos: os de IDH baixo, os de IDH médio, os de IDH elevado e os de IDH muito elevado. Em conjunto, essas 3 dimensões oferecem melhores condições para a análise da realidade.
em contraponto a indicadores que levam em consideração apenas a dimensão econômica, como é o caso do PIB. Por isso que eu dizia anteriormente que o PIB não revela muita coisa, porque ele é muito genérico, leva em consideração apenas a dimensão econômica. Mas quando se leva em consideração as dimensões sociais, socio e econômicas, ou seja, as questões sociais envolvidas, como saúde, renda e educação, aí sim se pode ter um número realmente preciso da qualidade de vida das pessoas. Contudo, outros importantes aspectos do desenvolvimento humano, como sistema político democrático, igualdade de gêneros, sustentabilidade, o IDH não contempla. Falta algo a ser contemplado pelo IDH, como principalmente a democracia, a igualdade de gênero, sustentabilidade. Talvez algo a ser pensado no sentido de se inserir também esses indicadores no IDH. O IDH do Brasil evoluiu nas últimas décadas. Em 2015, alcançou o valor de 0,754, considerado elevado e bem superior ao que era registrado no ano de 1990, como a figura abaixo vai revelar. Apesar da melhoria registrada nos critérios de saúde e educação, o Brasil piorou no critério renda. Na América do Sul, o país tem o quinto maior IDH, aqui na América do Sul, ficando atrás de Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. Olha como esses indicadores eles mudam o patamar dos países. Se formos levar em consideração PIB, aqui na América do Sul, o Brasil é absoluto, é a maior economia. Mas o que realmente interessa, que são os indicadores sociais, se formos levar em consideração isso, aí infelizmente nós estamos atrás de países bem mais pobres do que nós, mas que levam em consideração, levam a sério alguns indicadores, fazendo com que eles tenham um IDH melhor do que o nosso, como é o caso do Chile, da Argentina, do Uruguai e da própria Venezuela. Esse gráfico mostra a evolução do nosso IDH desde o começo da última década do século XX, 1990, até o ano de 2015. Repare que o nosso IDH, em 1990, que é justamente o ano ali em que a PNUD começa a fazer essa avaliação, era baixíssimo. Ele é considerado baixo, 0,611. E aí nós vamos subindo degrau a degrau até atingirmos, em 2015, 0,754. Você deve estar se perguntando, qual o país de maior IDH do mundo? Naturalmente, alguns de vocês podem imaginar que seja os Estados Unidos, pelo fato de ser a maior economia, de ter o maior PIB. Sim, os Estados Unidos está entre os melhores IDHs do mundo, mas ainda não é o melhor. O país que ostenta já há alguns anos o melhor IDH do mundo chama-se Noruega, que é um país nórdico, lá do extremo norte do continente europeu. Então a Noruega ostenta esse ranking aí, esse patamar de melhor IDH do mundo. É importante também nós analisarmos, para concluir o raciocínio, outros aspectos. E aí vamos levar em consideração as regiões do Brasil. Por exemplo, com relação à presença de computador e internet, que parece para muitos um artigo de luxo, mas na verdade hoje em dia é algo essencial, sobretudo no que diz respeito ao acesso à educação, ao acesso ao conhecimento e também um instrumento de trabalho. Na região sudeste, 50% dos domicílios tem computador e internet. 6% tem apenas computador. 14% apenas internet. 30% nem computador, nem internet. No sul, esses dados vão para 41% computador e internet, 7% apenas computador, 12% apenas internet. Por que apenas internet? De repente, o indivíduo usa apenas o smartphone, sem ter necessariamente o computador. E 41% dos domicílios da região sul não tinha nem computador nem internet. Vamos analisar a região nordeste e ver a diferença do nordeste, por exemplo, que infelizmente é uma das regiões mais pobres do Brasil, a diferença do nordeste para com o sudeste, por exemplo. Apenas 26% dos domicílios na região nordeste no Brasil, isso são dados, pessoal, né, dessa importante instituto de pesquisa que a fonte embaixo está apresentando. Então, no Nordeste, 26% dos domicílios tinham computador e internet. 7% apenas computador, 15% apenas internet e 53%, portanto a maioria, mais de 50% não tem nem computador nem internet. Isso revela, entre outros aspectos, as desigualdades verificadas também entre as regiões do Brasil e entre os domicílios do nosso país. Então, portanto, pessoal, são essas as maiores informações, as informações mais importantes
por hora para nós discutirmos sobre as desigualdades territoriais no Brasil, e especialmente sobre esses indicadores sociais. Repito, os indicadores sociais são esses dados estatísticos que informam justamente a qualidade de vida das pessoas. E aí nós estamos falando de renda, de saúde, de educação, de saneamento, de transporte, de segurança, entre outras coisas, tá certo? Eu vou sugerir a vocês, queridos alunos, que me façam esse exercício que o slide a seguir vai mostrar. Vocês vão responder no livro de Geografia as questões 4, 5, 7, 8 e 9, da página 54 e 55. Por que 1, 2, 3 não? Porque esse nós já havíamos respondido. Então, portanto, vocês me responderão, por gentileza, as questões 4, 5, 7, 8 e 9. Também a exceção é da questão 6, porque ela também já fora respondida. Tá certo? Obrigado pela companhia, agradeço pela atenção de vocês, um pouco longo a explanação, porque o assunto pede, tá certo? Mas essas são as informações que temos por hora. Na nossa live, que a nossa próxima aula vai ser a live, nós vamos não somente corrigir o exercício, como também tirar as dúvidas residuais sobre essa nossa discussão. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.